A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo daremos continuidade ao livro do profeta Samuel e vamos tratar a lição 5, a instituição da monarquia em Israel. E o tema tratado da nossa devocional hoje será: para fazer a obra de Deus é preciso unção do Espírito Santo. Texto base encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18, que diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Amados irmãos, a obra do Espírito Santo é indicada na Escritura como sendo essencial tanto na história da criação quanto no plano de redenção. Para o cristão, a obra do Espírito Santo sempre deve ter um significado especial, pois é através de sua atuação que a obra redentora é aplicada na vida do crente e o que permite desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus. Mas muita gente tem dúvida com relação à atuação do Espírito Santo ao longo do tempo, nos diferentes estágios da história da redenção. Por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade de perceber a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, enquanto outras não entendem corretamente a atuação a partir do Novo Testamento. Então nós vamos falar alguns tópicos. Como primeiro tópico, a obra do Espírito Santo na criação. A Bíblia começa mostrando a obra do Espírito Santo. Os primeiros versículos da Bíblia descrevem a história da criação do mundo e destacam a atuação do Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versos 1 e 2. A expressão Espírito de Deus é a mais usual no Antigo Testamento para se referir ao Espírito Santo. Já a palavra pairava traduz um termo que também significa envolver. Então, o texto bíblico basicamente diz que o Espírito Santo envolveu os cosmos que estavam desordenados, em trevas, vazios e sem forma, e lhe trouxe ordem, vida e luz. E, em certo sentido, é a mesma ideia de que uma ave que envolve seus ovos com a finalidade de produzir vida. O segundo tópico trata de a obra do Espírito Santo na capacitação para o serviço no Antigo Testamento. O Antigo Testamento também revela a obra do Espírito Santo na capacitação especial de certas pessoas. Nesse sentido, o Espírito Santo concedeu a elas habilidades extraordinárias para que elas pudessem desempenhar determinadas tarefas que tiveram alguma importância na história da redenção. No livro de Gênesis, por exemplo, nós lemos que as habilidades especiais de José na interpretação de sonhos e na sabedoria para administrar a crise que vinham do Espírito de Deus, conforme Gênesis 41, versículos 38 e 39. Outro exemplo claro desse tipo de atuação do Espírito Santo na capacitação de algumas pessoas pode ser visto no contexto da construção do tabernáculo. A Bíblia diz que os artesãos do tabernáculo foram capacitados de forma especial pelo Espírito de Deus para o serviço para o qual foram designados, conforme Êxodo 28:3. E a respeito do chefe dos artesãos, Bezaleel, o texto bíblico diz que Deus o encheu do seu espírito no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para que ele pudesse desempenhar toda sorte de trabalhos na construção do tabernáculo, conforme Êxodo 31:3. O próprio Moisés, o grande legislador de Israel, também desempenhou seu ministério no poder do Espírito de Deus, conforme Números 11, 14 ao 17. Terceiro tópico: a obra do Espírito Santo na vida religiosa de Israel. A obra do Espírito Santo, em seu aspecto capacitador,
também marcou a vida espiritual de Israel. Os sacerdotes, por exemplo, eram ungidos para o seu serviço, o que significava que eles serviam sob o chamado de Deus, a capacitação do Espírito, conforme Êxodo 28:41. Os profetas que transmitiam ao povo as profecias divinas registravam a revelação de Deus na Escritura, assim o fizeram pela ação do Espírito Santo, conforme Ezequiel 2:2. Tudo o que eles falavam não foi fruto da vontade humana, mas foi proveniente da inspiração do Espírito, conforme 2 Pedro 1:21. Isso também está de acordo com a informação bíblica de que o povo de Deus no Antigo Testamento foi ensinado sob o dom do Espírito de Deus, conforme Neemias 9:20. Quarto tópico: a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas não crentes. A obra do Espírito Santo na capacitação especial de uma pessoa para o serviço não deve ser confundida com a obra do Espírito Santo na regeneração do pecador. No Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava de forma extraordinária, principalmente os crentes, mas é verdade também que em alguns casos essa capacitação também não podia ser estendida sobre certos indivíduos que não eram verdadeiramente crentes. Por exemplo, na Bíblia nós lemos sobre como o reprovável Balaão chegou a profetizar sobre o poder do Espírito Santo, conforme Números 22:23. Os filhos do sumo sacerdote Eli, embora pertencessem a uma linhagem ungida dos sacerdotes, eles eram ímpios, conforme 1 Samuel 2:12. Quando Saul foi ungido como rei de Israel, o Espírito Santo veio sobre ele, mas depois o mesmo Espírito se retirou dele. 1 Samuel 16:14. Esses episódios, amados, deixam claro que a unção do Espírito Santo para o exercício de um serviço específico não era o mesmo que o dom da regeneração produzido pelo Espírito de Deus na vida do pecador. Inclusive, isso explica a oração do rei Davi ao Senhor após reconhecer os seus pecados, quando ele diz: "Não retires de mim o teu Espírito Santo", Salmos 51:11. Davi havia visto o fim desastroso de Saul quando o Espírito Santo se retirou dele. Então, tendo em vista os seus pecados, Davi temeu perder a unção especial dada pelo Espírito do Senhor, que lhe habitava para reinar e pastorear sobre Israel. Mas a oração de Davi, do rei Davi, é interessante porque foi a oração de uma pessoa que não apenas tinha sua vida a unção do Espírito Santo para desempenhar seu ministério, mas também era uma pessoa que tinha recebido o dom da regeneração operada pelo Espírito Santo. Quinto tópico: a atuação especial do Espírito Santo no Novo Testamento. Através do profeta Joel, o Senhor anunciou que aquela realidade desejada por Moisés haveria de acontecer, pois ele haveria de derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre jovens e velhos, servos e senhores, conforme Joel 2:28 e 29. Essa profecia, amados, começou a ser cumprida primeiramente com o advento do Messias, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo repousou de uma forma incomparável. O próprio milagre da encarnação sobre a concepção de uma virgem foi obra do Espírito Santo, Lucas 1:35. Inclusive, em sua pregação, João Batista anunciou que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, João 1:33. E na ocasião do batismo de Jesus, a Bíblia registra que o Espírito Santo desceu sobre ele de forma perceptível, Mateus 3:16. Por isso, durante o ministério de Jesus, indicou que a profecia do profeta Isaías estava sendo cumprida em sua pessoa. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu
Lucas 4, 18 a 21, e você pode conferir também em Isaías 61. Dessa forma, a atuação do Espírito Santo esteve sempre presente durante todo o ministério terreno de Jesus. As obras que ele realizou foi pelo poder do Espírito de Deus, conforme Mateus 12, 25 ao 32. Depois, o mesmo Senhor Jesus falou sobre o derramamento do Espírito Santo que haveria de acontecer após a sua partida. Lucas 24, 49, João 14 e Atos 1, capítulo 1, versículos 4 e 5. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando foram cumpridas as promessas sobre a vinda do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus, conforme Atos 2, 16 ao 21. E o sexto e último tópico, a obra do Espírito Santo na continuidade da vida cristã. Habitando no crente, o Espírito Santo é também o outro Consolador, enviado pelo Pai em nome do Filho, conforme João 14, 26. A palavra, amados, Consolador, traduz o grego paracleto, que indica um auxiliador, um defensor. Como outro paracleto, o Espírito Santo assiste o crente em suas dificuldades, fortalecendo em sua caminhada na fé. Nesse sentido, faz parte da atuação do Espírito Santo servir como um intercessor quando o crente não sabe como orar, conforme Romanos 8, 26 e 27. Por fim, para fazer a obra de Deus, é preciso unção do Espírito Santo. Deus abençoe o seu dia.